Nós estamos falando sobre um assunto chamado vida no espírito. Nós já começamos, nós falamos sobre homem espiritual, homem carnal, homem natural. O pastor Paulo começou essa série. Aí eu fiquei tão inspirado com o que o pastor Paulo começou, que eu falei, isso é de Deus, vamos lá para frente. E eu então fui continuando. Aí nós falamos sobre como é que você se torna homem espiritual, qual é o plano de Deus. E depois nós falamos como é que você enche o teu espírito com as coisas de Deus. Como é que você enche o teu espírito com as coisas de Deus? Pelo teu relacionamento com Deus. É o relacionamento que Deus primeiramente tem com você, que enche o teu espírito. É através desse relacionamento de Deus com você, que você descobre quem você é. Que você descobre o que Deus pensa de você. Que você descobre o que Deus tem para você fazer. Amém? Que você descobre tudo que você pode em Deus. Agora, depois que você descobre tudo que você pode em Deus, aí então começa a tua responsabilidade. Por quê? Porque nós precisamos viver aquilo que tem no nosso coração. Porque tudo que está no nosso coração vem para a nossa mente e vira atos. Diga comigo, tudo que temos no coração vem para a nossa mente e se torna em atos. Duvido que alguém de vocês, por mais simples que seja, alguma coisa possa fazer sem que venha pela mente para se tornar atos. Não tem jeito. Então agora, amados, existe uma confusão grande. E eu quero dizer para vocês, eu encontrei até hoje, eu já estou muito tempo no ministério, eu encontrei até hoje poucas pessoas que conseguem entender isso com clareza. Porque é uma confusão generalizada, começando na cabeça dos pastores. E depois, na mente dos irmãos, porque não há quem ensine com clareza. Amém? E qual que é a confusão? Por exemplo, tem muita gente que pensa que o meu destino é definido pelo que eu faço, pelas minhas obras. Biblicamente, o teu destino não é definido pelas obras que você faz. Biblicamente, o teu destino é definido por quem você é. Por quem você é. E veja bem, quando Deus criou, abra sua Bíblia, nossa meditação hoje é no capítulo 8 de Romanos, abra sua Bíblia no capítulo 8, veja o versículo 29, por exemplo. Quando Deus criou você, eu estou fazendo a introdução de todos os outros estudos para a gente entrar nesse de hoje. Capítulo 8, versículo 29. Quando Deus criou a gente, quando Deus criou o ser humano, qual era o propósito de Deus? Capítulo 8, 29, diz aí. Vamos ler todos juntos? Porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Predestinou quer dizer dar um destino. Antes que aconteça. Para serem... Vamos lá, gente, vamos começar de novo. Porque os que dantes também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Agora presta atenção. A fim de que ele seja o primogênito, ou primeiro, entre muitos irmãos. Qual é o plano de Deus? Uma grande família, à semelhança do seu único Filho Jesus. Muitos irmãos. E aí como é que Deus realizou esse propósito? Deus realizou esse propósito da seguinte forma. Antes que Deus fizesse toda e qualquer coisa, Deus já sabe tudo. Deus já sabe o que vai acontecer, Deus já sabe como é que terminou a história, porque Ele é Deus. Antes de qualquer coisa acontecer, antes dele fazer qualquer coisa, antes dele dizer exista, ele já sabe toda a história. Isso é Deus. E qualquer coisa menos do que isso não é Deus. Então Deus queria uma família de muitos filhos, à semelhança do seu único Filho. Porque Deus é o Pai, Filho, Espírito Santo. Vamos lá de novo todos juntos. Pai,
Filho e Espírito Santo. E aí começa a grande confusão. Muita gente não entende. Presta atenção. Deus é o Pai, é o Filho e o Espírito Santo. Um dia um homem chegou na minha casa, não faz tanto tempo, aqui nos Estados Unidos, e ele disse, eu vim do Brasil, tem uma revelação nova. Eu falei, olha, eu gosto de revelação desde que seja da palavra, desde que esteja conforme a palavra. E ele foi dizer, olha, eu descobri que a gente está ensinando tanta coisa aí que não tem nada a ver. Eu falei, o que é que a gente está ensinando? Ele disse, sobre Deus. Eu falei, o que é que tem de novidade sobre Deus? Ele disse, pois tem muita gente que pensa, não sabe entender quem que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Existe só um Deus. Ele disse, eu falei, concordo, isso é bíblico. Daí ele disse, e o Pai, Deus se manifesta na forma do Pai. Às vezes Deus se manifesta na forma do Filho. E às vezes Deus se manifesta na forma do Espírito Santo. Falei, isso é heresia. Lá do primeiro século, eu fui contando para ele a história dessa heresia, que começou lá no primeiro século. Começou no ano 70 depois de Cristo, mais ou menos por aí. Eu disse, deixa eu te dizer quem que realmente é. Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa. O Pai não é o Filho. O Pai nunca morreu na cruz. Quando o Filho estava morrendo na cruz, ele disse, Pai, por que me abandonaste? O Pai não estava morrendo na cruz. O Espírito Santo não estava morrendo na cruz. É um só Deus, em três pessoas. Isso se chama o mistério da Trindade. Toda igreja cristã que não seja seita crê nisso. Deus é um Deus em três pessoas. É unidade de essência. Qual é a essência? Deus. É trindade de personalidade. São três pessoas distintas. Então o pai disse assim, eu quero muitos filhos à tua semelhança, filho. E aí o filho disse, legal, vamos fazer isso então. Mas como Deus já sabe de tudo, Deus disse, olha o que vai acontecer se a gente fizer. Porque para ser pessoa, você tem que ter um negócio chamado livre-arbítrio. E aí Deus criou o homem com livre-arbítrio. Deus criou o homem, corpo, alma e espírito. E pôs num jardim chamado Jardim do Éden. E a Bíblia diz que Deus vinha todas as tardes conversar com ele. E era uma maravilha. Mas naquele tempo, o homem ainda não estava terminado, não era um produto final. Sabe por quê? Porque Deus criou o homem para a sua habitação. Sabe quem que é a igreja? São aquelas pessoas nas quais Deus habita. Essa é uma outra confusão de hoje. A gente diz, vamos na igreja. Você não tem que ir na igreja, irmão. Você é a igreja. Você pode dizer, vamos lá na ICC. Aí sim. Vamos lá nos reunir. Quando nós reunimos aqui, nós formamos a igreja, porque cada um de nós é uma igreja. Mas nós confundimos a igreja com a organização religiosa. Nós confundimos a igreja com o local. Isso aqui não é a igreja, irmãos. Presta atenção. Quando todos nós sairmos desse lugar aqui e o lugar aqui fica vazio, Deus não está aqui. Ele está aqui, de certa maneira, porque Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, Ele está aqui. Mas eu digo, para relacionamentos, Deus não está aqui. Esse conceito foi perdido na Igreja Católica. Na Igreja Católica, eu lembro, a minha origem é católica, a gente entra na igreja, tem lá um quadradinho, uma casinha, com uma luzinha vermelha, em que Deus está fechado naquele quadrinho. Ali é a presença de Deus. Não. Você é o lugar da habitação de Deus. Quando a gente sair daqui, isso aqui é um edifício. E porque Deus é imanente, Deus está em todos os lugares, Ele está aqui, mas Ele é também transcendente. Onde você for, Ele vai. Então, quando Deus criou Adão e Eva lá no paraíso, Ele criou corpo, alma e espírito. E Ele pôs duas árvores lá, porque o Adão e a Eva não estavam no estágio final. Porque, sabe, o Adão e a Eva, lá no paraíso, não eram filhos de Deus. Eles eram criaturas de Deus. E ali no paraíso tinha uma coisa que pelo arbítrio deles eles tinham que fazer para se tornarem filhos de Deus. Sabe o que era?
comer da árvore da vida. A vida é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. João, Evangelho de São João. Aquela árvore simbolizava Jesus. Então, quando Adão e Eva fossem comer, eles comeriam daquela árvore da vida, a vida de Deus entraria. E sabe aonde que a vida de Deus fica na gente? No Espírito. A vida de Deus entraria no Espírito deles e eles se tornariam filhos de Deus. Quando você recebeu Jesus, você se tornou, quando você, vou usar a palavra correta, porque receber Jesus não é a palavra correta, porque muita gente pode receber Jesus e abandonar Jesus. Sabiam disso? Receber Jesus não é a palavra correta. A palavra correta é quando você nasceu de novo. Porque quem nasceu de novo não desnasce de novo. Mas quem recebeu Jesus pode desreceber Jesus. Mas veja o que diz aqui. O capítulo 1 de João, versículo 12, do Evangelho de São João. Diz assim, desculpe eu estou com o peito meio congestionado. Diz assim, veio para o que era seu, versículo 11, capítulo 1 de João 11, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Veio para quem? Para os judeus. O que fizeram com ele? Mataram, crucificaram. Agora veja o 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Deu-lhes o poder de serem feitos. Presta atenção. Ninguém pode ser feito se já for. Para você poder ser feito, você precisa não ser. Então, quando Deus criou Adão e Eva lá no paraíso, eles eram criaturas de Deus, pessoas espirituais e pessoas perfeitas, mas eles não eram filhos de Deus. Sabe qual que é a diferença que acontece quando uma pessoa recebe Jesus, nasce de novo, se torna filho de Deus? Sabe o que acontece com ela? Eu quero ler para vocês o texto. Eu gosto sempre de ler o texto. Vai lá para 2 Pedro, capítulo 1. Eu gosto de ler o texto, porque às vezes fica pensando assim, o pastor está dizendo isso, o pastor não está dizendo nada. Quem está dizendo é a Bíblia. Portanto, não fique pensando que eu sou muito espertinho. Eu não sou, não. A Bíblia é. Ok? A Bíblia é tremenda. Capítulo 1 de 2 Pedro, versículo 3 e 4. Diz assim, visto como pelo seu divino poder, está escrito aí na tela, vamos ver todos juntos. Visto como pelo seu divino poder, nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que chamou por sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e grandíssimas promessas. Agora, peraí. Eu gostaria que todo mundo lesse esse final. Alto, bem alto. Vamos lá. Para que por elas vos torneis participantes da natureza divina. Levanta a sua mão. Você nasceu de novo? Nasceu. Diga, eu sou participante da natureza divina. E isso que é o que quer dizer ser filho de Deus. Sabe por que você é filho do seu pai e da sua mãe? Porque se fizer uma análise em você, acha o DNA do seu pai e da sua mãe. Se fizer uma análise espiritual em você e achar o DNA da natureza de Deus em você, você é filho. Mas aí tinha outra árvore. Como é que era o nome dessa segunda árvore? Do conhecimento do bem e do mal. Árvore do mal. Uma é a árvore da vida, outra é a árvore do mal. Na árvore da vida daria vida. A árvore do mal, Deus disse, não coma, porque o dia em que comer, você morrerá. A árvore da vida e a árvore da morte. Diga comigo, a árvore da vida, a árvore da morte. E sabe o que foi que aconteceu?
Ao invés de Adão e a Eva comerem da árvore da vida, se tornarem filhos de Deus, comeram da árvore da morte. Agora presta atenção. Sabe que árvore é essa? Era a árvore da natureza de Satanás. Na árvore da vida tinha a natureza de Deus. Comia, se tornava filho de Deus. Na árvore da morte era um símbolo da natureza de Satanás. Comia, se tornava filho do diabo. A morte entrava nele. A morte, a natureza do diabo, entrava nele. E eles comeram. E a morte entrou neles. E a morte não é igual assim, eu morro e acaba tudo, eu não penso mais, eu não tenho mais ação, Não, isso não é morte. A morte é um negócio ativo, que tem ação. E sabe qual é a ação da morte? A Bíblia chama frutos da carne. Efésios capítulo 2 descreve isso, já vimos, não vamos ver de novo. Então ficamos mortos. Mas daí, aqui hoje no louvor, esse louvor de hoje, se alguém prestou atenção nas letras, estava tremenda. E no que foi dito aqui em cima. Aqui em cima hoje foi dito que Jesus atrai a sua cruz. E a Cris disse, sem cruz não há cristianismo. Sabe por quê? Porque essa natureza da morte, de filho do diabo, ela não pode ser educada, ela não pode ser treinada, ela não pode ser contida, não tem como. Só tem uma coisa para essa natureza, ela tem que morrer. Não tem outro jeito. E outra coisa, ninguém pode ser ao mesmo tempo filho de Deus e filho do diabo. É impossível ser filho de Deus e filho do diabo ao mesmo tempo. Ou é filho de um ou é de outro. Jesus disse, ninguém agrada a dois senhores. Não tem como. Então sabe o que acontece? Aí Jesus disse, está escrito na Bíblia, e quando eu for levantado, atrairei todos a mim mesmo. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, vai sobre todas as pessoas na face da terra, até nas crianças que estão no útero da mãe. Ninguém nessa terra morre sem o Espírito Santo falar no espírito da pessoa e ela fazer uma decisão ou não por Jesus. Até no ventre da mãe isso acontece. Porque é de espírito para espírito. E essa é a grande confusão que há na igreja. Tem gente que está pensando que o novo nascimento acontece na alma, nas emoções, na razão, no entendimento. Não! Você nasce no espírito. E o pior é que você nasce do espírito e a alma continua velha, ela tem que ser educada. O espírito, a morte no espírito não pode ser educada, mas a alma, ela não muda. Então preste atenção. Aí você nasceu do Espírito, você foi atraído a Jesus, o Espírito Santo convenceu você do pecado, da justiça e do juízo. Está escrito lá na Bíblia. E aí ele trouxe você a Jesus. E aí sabe o que aconteceu? Você recebeu a Jesus. Recebeu a Jesus onde? No teu espírito. Diga comigo, eu recebo a Jesus no meu espírito. Outra vez mais alto. Eu recebo a Jesus no meu espírito. Você não recebe Jesus na tua alma. Esta é a história boba das pessoas. Ei, aceite Jesus. E aí a pessoa fica pensando, e ela faz uma decisão da alma. Nenhuma decisão da tua alma leva você a nascer de novo. Você tem que nascer do Espírito. Jesus estava conversando com Nicodemos no João 3. E ele diz assim, quem é nascido da carne é carne. Quem é nascido do Espírito é Espírito. Ninguém nasce do Espírito na alma. Você nasce no teu Espírito. E aí você faz uma decisão, vai na cruz. Sabe o que acontece na cruz? Eu estou muito contente que a gente está estudando o livro de Romanos. Está no capítulo 8 aí de Romanos, né? Então deixa eu te contar. Eu fui professor do livro de Romanos e sou professor do livro de Romanos já há muitos anos. Eu sei o livro de Romanos de cor. Romanos 1, do capítulo 1, até o versículo 17 é a introdução. Do capítulo 1, versículo 18 ao 3, 21, é toda
toda a doutrina do pecado. Tudo sobre o pecado está lá. Do capítulo 3, 22 ao 5, 21, é tudo sobre salvação. O capítulo 6, 7 e 8 de Romanos é santificação. E assim por diante. E eu poderia dar para vocês todas as divisões de cada divisão grande dessa. É um dos livros mais profundos da Bíblia e mais instrutivos. Se você quiser estudar e até meio decorar Romanos, faça isso. Você nunca vai se arrepender. E aí, sabe, o livro de Romanos nos diz no capítulo 6, veja o versículo 6, aquilo que eu estava falando para vocês. Capítulo 6, versículo 4. Ou versículo 5 em diante. Vamos ler. 5. Vamos lá? Olha na tela. Vamos ler na tela todo mundo. Porque se temos sido unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos na semelhança da ressurreição. Próximo, 6. Sabendo isto, 2 pontos, eu poria. Diga comigo, sabendo isso. Sabendo o quê? O que vem para frente. O que o nosso homem velho, qual é esse? Qual é esse? O homem velho. Qual que é o homem velho? A natureza de Adão. Aquela natureza que entrou do Satanás, o filho do diabo. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi crucificado com ele. Para quê? Para quê, gente? Para quê? Veja a resposta. Para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servir mais o pecado. A natureza pecaminosa só tem uma cura para ela: morte, cruz. Por isso, cruz é central no cristianismo. Não existe cristianismo sem cruz, porque não há novo nascimento sem morrer. Ninguém pode nascer de novo sem morrer. Amém? Aí então o que acontece? Nós morremos com Cristo. E aí o Espírito Santo, o Pai e o Filho vem habitar no nosso espírito. E aí nós nos tornamos filhos de Deus. Mas a péssima notícia é essa: a nossa alma ainda é velha. Aí vem um processo chamado santificação. E o processo de santificação, em palavras bem simples, é você negar-se a si mesmo para que o Espírito possa fazer o que tem que fazer. E a Bíblia diz que isso custa tudo o que temos. Você tem que tomar sua cruz, Mateus capítulo 16, 23, você tem que tomar cada dia a sua cruz e seguir. Porque quando você viver, sua alma tende a controlar as coisas. Porque o pecado que estava na sua alma treinou a sua alma. Deus se diz, pastor João, que negócio é esse que eu nasci de novo, mas eu ainda continuo fazendo aquela besteira? Ou como diria Paulo aí no capítulo 7, um pouquinho para trás. Ele dizia assim: desaventurado homem que sou, o bem que eu quero não faço, o mal que detesto, esse faço. Quem me livrará do corpo dessa morte? Ele está falando do homem velho. O homem velho treinou a tua alma. A tua alma não tem vida nela mesma. Ou ela é influenciada pelo pecado ou pela vida de Deus. E aí então, enquanto estava no pecado, ela treinou a tua alma. Agora, a santificação é um processo de retreinar as suas emoções, a sua razão e as suas decisões. Só tomava decisão errada. As emoções eram uma bandeira daquela que veio da guerra, tão furada. Se alguém olhou assim, as emoções diziam assim: o que é? Tem alguma coisa errada? Isso é emoção. Já viu gente assim? Emoção. Emoção que o pecado treinou a alma. Você olhou para a pessoa assim e às vezes está pensando: nossa, Senhor Jesus abençoa a pessoa. E a pessoa diz assim: o quê? Está pensando mal de mim? As emoções. E aí o Espírito entra no seu espírito. E ele começa a treinar a sua alma. E agora presta atenção, amados. Escute isso que eu vou dizer. O teu futuro eterno
não é determinado pelas tuas obras, pelo que você faz. O teu futuro eterno é determinado por quem você é. Se você é filho de Deus, o dia que você morrer, você vai com Deus. Se você é filho do diabo, vai para a casa do Pai. O dia que você morrer, vai para a casa do Pai. O problema é quem é o Pai. Não tem saída. Você morreu, foi para a casa do Pai, seja ele qual for. É isso que define o futuro eterno, a salvação eterna. Agora presta atenção. A santificação, aquilo que nós chamamos de salvação, ele é como se fosse um grande guarda-chuva, e debaixo dele tem muitas coisas. Debaixo desse guarda-chuva, o que nós chamamos de salvação. Por exemplo, a salvação, ela tem a ver com o nosso presente, o nosso passado e o nosso futuro. A salvação quanto ao nosso presente, a Bíblia diz que nós fomos justificados dos nossos pecados. Quem intentará acusação, é só você ir lendo Romanos 8 e 9. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. E vem lá a pessoa e diz assim, olha o que se fez. Aí Jesus diz, paguei o preço. Paguei o preço. Ele está justificado. Então, quanto ao nosso passado, nós somos justificados. Quanto ao nosso presente, nós somos salvos quanto ao nosso passado, porque já não há condenação. Nosso presente, a salvação do nosso presente, no passado, a nossa salvação do nosso passado é a salvação da condenação de nós. Nós estamos livres da condenação. Quanto ao nosso presente, a nossa salvação no presente é a salvação do poder do pecado. E o pecado não terá por vós, diz a palavra de Deus. Veja o que está escrito aí no Romanos 8. Estamos aí no Romanos 8, todo mundo? Vamos ler, versículo 1, 2, 3. Começando 1. Vamos lá bem rapidinho. Romanos 8. Está chegando, viu? Meio de longe, então demora para chegar ali na tela. Vamos lá, todo mundo junto? Portanto, vamos lá, gente, todo mundo junto. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Entendeu? Esse é o teu passado. Não tem mais. O escrito de dívida diz, Colossenses capítulo 1, versículo 14, que era contra você, foi rasgado na cruz. Versículo 2. Porque, vamos lá, a lei do Espírito da vida, improvida lá dentro, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Então agora é uma luta contra, nós não vamos ler ainda o 3, é uma luta agora contra a carne, que é a tua alma. Para que a gente não faça o que a gente quer, mas aquilo que o Espírito de Deus no nosso Espírito quer. E aí, sabe, amados, nós finalmente temos base para entrar no que nós vamos falar hoje. Sabe por quê? Porque tem muito cristão, eu fiz questão de fazer todo esse resumo de novo, que é uma pregação, só o resumo. É uma pregação, mas não tem como seguir adiante sem entender claramente isso, porque o que está acontecendo hoje com os cristãos, tem cristão que está tentando se salvar pelas obras, pelo que faz, por merecimento, e aí está anulando a graça, aí está anulando a morte de Jesus, aí está anulando a justificação. E você vai dizer, mas pastor, aí fica simples demais, aí a gente vai fazer qualquer coisa. Assim pensa o filho do diabo. O filho de Deus não pensa assim. Entendeu? Se essa ideia sair, é a ideia da antiga serpente, não tem nada a ver com Deus. Porque se sair a ideia do Espírito, lá de dentro, do Espírito Santo, ele não pensa assim. Ele pensa em santidade. A vida do Espírito é a única maneira pela qual podemos experimentar a verdadeira liberdade. Não existe atalhos. Diga comigo, não existe atalhos na vida cristã. Ou você vive pelo Espírito, ou está fora. Não tem atalho. Ou o Espírito Santo controla a tua alma, e não é mais você. 1 Coríntios, 2 Coríntios 5,17.
ou não é mais você que vive e é Cristo que vive em você, ou não está acontecendo nada. Aliás, Gálatas, né? 1 Coríntios, que é isso? Estou com a ideia. Gálatas, ok? Está escrito isso. Portanto, agora já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou. Entenderam? É vida pela fé. Vida cristã não é você tentando... Vamos dizer algumas coisas. Levanta sua mão assim. Diga assim: eu declaro que vida cristã não é eu tentando fazer o melhor. É Jesus vivendo em mim. Diga: eu declaro que vida cristã não é eu tentando merecer. É eu vivendo a vida de Cristo em mim. Eu declaro que vida cristã não é eu tentando fazer o meu melhor. É eu morrendo e deixando Jesus viver em mim. Isso é vida cristã. Isso é vida cristã. Agora veja só, não existe atalho, ok? E o Romanos nos dá o mapa dessa viagem, do andar no Espírito. Primeira coisa, a Bíblia diz: ande no Espírito. Romanos 1, vamos lá do versículo 1 até o 4. A Bíblia diz, é uma ordem: anda no Espírito, não tem outra maneira. Andai no Espírito. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do pecado, do Espírito de vida, te livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que foi impossível à lei, visto que estava enfermo pela carne, Deus enviou o próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, condenou Deus com efeito na carne o pecado, a fim de que, vamos ler todos juntos, a fim de que, gente, vamos começar de novo, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em mim, que não ando segundo a carne, mas ando segundo o Espírito. O princípio da lei se cumpre em você, que anda pelo Espírito. Então é andar pelo Espírito. O que é andar pelo Espírito? Presta atenção, amados. O que é andar pelo Espírito? Andar pelo Espírito é o seguinte: é você se encher da palavra de Deus. Está lá no teu Espírito. É você ter a habitação, a comunhão, a adoração. Sabe quais são algumas coisas que estão no Espírito? No teu Espírito é uma coisa chamada consciência. Quando você está morto espiritualmente, não é filho de Deus, você não tem a consciência do Espírito. Não tem a consciência do Espírito. Quando você nasceu de novo e você peca, tem uma coisa dentro de você que diz: isso não é de Deus. E a Bíblia diz, 1 João: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos limpar de toda injustiça. Então, a lei se cumpre em nós que não andamos, mas que andamos no Espírito. Então agora veja bem, assim você fica, quando você anda no Espírito, você anda livre de qualquer condenação. Olha no seu boletim agora, no que é teu boletim. Você anda livre de qualquer condenação. Gente, não há condenação porque Deus faz. Você está livre. Você anda pelo Espírito, você fica livre. Letra B, você fica livre da lei do pecado e da morte, porque você está andando no Espírito. Letra C, Jesus já pagou a conta. E Deus fez isso mandando o seu próprio Filho em semelhança de carne. E condenou com efeito. Gente, olha aqui para mim. Vocês pensam que Deus é igual a gente? A gente faz uma confusão tremenda entre justiça e amor. Muitas vezes a gente tem dificuldade de fazer a justiça porque a gente pensa que a gente vai estar com falta de amor. Não existe contradição entre justiça e amor. O salário do pecado é a morte. Por isso alguém tinha que morrer, ou você ou Jesus. E quando Jesus morreu, você não precisa morrer mais.
Ele já morreu por você, no teu lugar, e pagou. Ele satisfez a justiça de Deus. Por isso é que não há mais condenação, porque o preço foi pago. E finalmente, a lei se cumpre em nós que andamos pelo Espírito. Diga assim, diga comigo, eu não tenho por mim mesmo nenhuma condição de cumprir a lei. Mas a lei se cumpre. Diga, eu não cumpro. A lei se cumpre em mim, quando eu ando pelo Espírito. Bem diferente. Não é um ato teu, é o ato do Espírito em você. É a vida de Jesus em você. Cumprir a lei é uma coisa, a lei se cumprir em você é outra coisa. Segunda coisa, primeiro passo para... Nós temos aqui 7 passos para a vida do Espírito. Primeiro passo, ande. Sabe por quê? Esse passo é importante, olha aqui para mim, gente. Sabe por que esse é o primeiro passo? Qual que é o primeiro passo? Repita comigo. Ande. Outra vez. Qual é o primeiro passo? Ande. Sabe por quê? Porque tem gente que recebe Jesus e diz assim, ai, maravilha, eu sou filho de Deus. Agora eu já estou andando para o céu. E a vida para aí. E fica só esperando Jesus voltar. Ele vai voltar. Mas aí não faz nada aqui. Não anda. Não faz nada. Fica anulado a vida. Então o primeiro passo é importante, ande. O segundo passo é importante, se incline para o Espírito. Presta atenção, diga comigo, se incline para o Espírito. É uma inclinação, ok? Se incline. Veja, o teu pé muda sem o teu cérebro dar uma ordem? Não. Você se inclina sem o teu cérebro dar uma ordem? Isso é vida cristã. O Espírito tem que controlar a tua alma para você fazer isso. Ok? Então o que é se inclinar? Versículo 5. Vamos lá? Diga 5. Verse 5. Está aí, ó. Pois os que são, vamos lá, todo mundo junto, gente. Pois os que são, segundo a carne, se inclinam para as coisas da carne. Mas os que são, segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Deixa eu perguntar para você, é possível eu ter Deus vivendo em mim e ainda me inclinar para a carne? Eu vou dizer uma coisa para você. Eu estava conversando ontem com alguém, levando alguém para Jesus, ontem. Foi um negócio tremendo, tremendo. Eu tive quase 2 horas. Foi um negócio maravilhoso. E aí a pessoa disse, mas eu não estou entendendo, pastor. Eu falei, o que você não está entendendo? Mas então que negócio é esse? Então eu posso ser filho de Deus e ainda estou fazendo as bobagens? Eu disse para ele, olha, o processo da tua salvação tem 3 coisas, teu passado, presente e futuro. No passado você foi liberto da condenação. No passado nenhuma condenação há. Ok? E eu disse para ele, no passado, quanto ao passado, você foi salvo. Porque Jesus morreu por você e você foi salvo. Você já está salvo. No presente, você está sendo salvo. No futuro, é a glorificação, é a ausência do pecado. No passado você foi liberto da condenação do pecado, no presente você é liberto do poder do pecado e no futuro você é liberto da presença do pecado. Sabe quando vai acontecer isso? Quando Jesus voltar e você receber um corpo novo igual ao de Jesus. Por isso é que tem um versículo na Bíblia que diz assim, se alguém disser que não peca, é mentiroso e a verdade não está nele. A tua carne peca. Duvida? Pensa o que acontece quando alguém te irrita. Quando alguma situação acontece. Pensa o que acontece. Se disser pecamos, mentimos e a verdade não está em nós. Porque nós estamos no presente sendo libertos do quê? Do poder do pecado. Eu tenho uma notícia para você. Deus não terminou com você. E isso para mim é um alívio. Porque senão eu ia pensar que aqui todo mundo não era crente. Começando por mim.
Porque se for cristão, se ser cristão quer dizer não cometer mais nenhum pecado, se ser cristão quer dizer ser glorificado, então ninguém é aqui. Mas no futuro, quando Jesus vier, você vai ser livre da presença do pecado. Vai ganhar um corpo novo, igual ao de Jesus. Não peca mais. Passa a parede. Você se move de um lugar para outro. Entendeu? Amém? E isso é uma guerra. Por quê? Porque você precisa se inclinar para as coisas do Espírito. Você precisa dizer não para a carne. Sabe por quê? Porque o diabo tem um negócio chamado setas inflamadas do maligno. Ele faz assim, na cabeça. E aí entra lá. E aí não é teu pensamento. Mas quando você se vê, você está pensando aquele pensamento que veio de fora. E aí você tem que dizer não para ele. E aquele pensamento que o velho homem treinou a tua alma para ter, aquele pensamento negativo, que até hoje eu tenho que lutar com ele. Porque eu fui intensivamente treinado nisso. Porque eu era mau. Eu fui intensivamente treinado para isso. Agora eu estou sendo intensivamente destreinado disso. Você olha na pessoa assim, alguma coisa acontece, já começa assim na tua cabeça, o julgamento, a coisa, você tem que dizer não. Essa é a luta do teu espírito com a tua alma. E a tua alma está sendo santificada. Tem que estar sendo santificada. Ok? Então você se inclina. Esses que se inclinam recebem o quê? Versículo 6. Recebem vida e paz. Diz assim no versículo 6 aí. Vamos lá, versículo 6 na tela para a gente, por favor. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito dá para vida e paz. Aleluia! Todas as vezes que você se inclina para o Espírito, ao invés de vir angústia, rancor, ódio, pensamentos maus, sabe o que vem? Vida e paz. O teu coração é cheio de paz. A paz que excede todo entendimento entra em você. E a Bíblia tem um versículo que diz que a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações, vossa alma e o vosso corpo por dia de Cristo Jesus. Entenderam isso? Versículo 9. Se você se inclina para o Espírito, se você está no Espírito, é porque você tem o Espírito. Veja lá. Vós, porém, não estáis na carne. Não quer dizer que você não tem alma. Quer dizer que você não tem a natureza pecaminosa de Satanás. Lia comigo. Vós, porém, não estáis na carne. Mas você tem uma alma ainda, que também na Bíblia se chama carne, mas aqui está falando da natureza pecaminosa. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito, esse não é dele. O Espírito é a marca da propriedade de Deus na tua vida. Quem não tem o Espírito não é dele. Se você ler o livro do Apocalipse, tem lá os anjos, Deus soltando os anjos com as pragas. E daí o anjo se levantou e disse assim: peraí, segura essas pragas, até selarmos nas frontes os servos do Deus vivo. Para não ter confusão. É o selo do Espírito. A Bíblia diz que nós somos selados com o selo do Espírito. Se nós nos inclinamos, é isso que acontece. É esse Espírito entra em ação. Versículo 10 e 12. O Espírito de vida não é devedor à carne. Veja só. Se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. O que Paulo disse em 1 Coríntios 15? Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herdar a incorrupção. 1 Coríntios 15, versículo 30 e tantos por lá. Então, nós não somos devedores à carne. Veja o versículo 12 agora. Portanto, irmãos, não somos devedores à carne para vivermos segundo a carne. Não somos.
Irmãos, somos não devedores da carne. Essa tradução está interessante, né? Ponto 3. Primeiro passo, diga comigo, primeiro passo. Vamos lá? Ande. Segundo passo, se incline. Terceiro passo, mortifique os feitos do corpo pelo Espírito. Esse é o terceiro passo. Mortifique os feitos. Vamos lá, versículo 13. Porque, vamos todos juntos. Porque se viverdes segundo a carne, haveis de morrer. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Entenderam? Todas as vezes que eu deixo a minha alma me guiar, Deus não te deu a tua alma para ela ficar sentada no trono do teu espírito. Deus designou o Espírito Santo para ocupar o trono do teu espírito. Todas as vezes que a minha alma tenta ocupar o trono, só faz bobagem. Porque ela é independente. A minha alma foi criada para ser governada pela vida de Deus que está em mim. A minha alma foi criada por Deus para ser controlada pela vida de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então, primeiro, vamos lá. Ande. Peraí, gente, vamos lá comigo, todo mundo junto. Primeiro, ande. Segundo, terceiro, mortifique. Ok? Quarto, deixe o Espírito te guiar. O cristianismo não é negativo, gente. Ele é positivo. Deixe o Espírito Santo guiar você. E o Espírito Santo às vezes te guia. É aquela vozinha atrás de você. A Bíblia diz que o Espírito Santo vai dizer, esse é o caminho, andai nele. Veja só como é que é. Versículo 14. Vamos aí? Versículo 14. A mão de mim. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Se você tem a natureza de Deus em você, você é guiado pelo Espírito Santo. Então vamos lá de novo. Primeiro passo, ande. Segundo passo, terceiro passo, mortifique. Quarto passo, deixa o Espírito te guiar. Irmã, deixa o Espírito te guiar. Isso é tremendo, deixa o Espírito te guiar. Quinto passo, conheça teu Pai pelo Espírito Santo. Só tem uma maneira de você conhecer teu Pai, pelo Espírito Santo. Vamos ler? Versículo 15. Próximo de mim. Vamos, todo mundo junto, vamos lá? Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes com temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, que quer dizer Pai. Sabe como é que você sabe que você é filho de Deus? Só pelo Espírito. Porque eu te digo, tem um dia que você está sentindo que você não tem nada a ver com o Filho de Deus. Deu tudo errado, você está irado, é um dia que está tudo contra. Mas no teu espírito, tem o Espírito de Deus. E ele, o Espírito Santo lá, ele clama Abba no teu espírito, que quer dizer Pai. Abba, na verdade, quer dizer paizinho, painho, lá para os do Nordeste. Ok? Painho, tremendo. Cristiano, painho. Ok? Então, veja só, conheça pelo Espírito Santo o teu Pai. Segunda coisa, versículo 16. O Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quem te disse que você é filho de Deus, não? Pastor João. Pastor João, já viu o Pastor João ter olho para enxergar o teu Espírito? Desde quando? Quem aqui tem olho para enxergar o nosso espírito? Nem eu mesmo enxergo o meu espírito. A Bíblia diz que a gente nem orar como convém não sabe. Está escrito em Romanos. O Espírito nos assiste. Vai estar aí para frente, nossa fraqueza. Porque a gente não sabe nem orar como convém. Ok? Então o Espírito que faz isso. Ok? Ele diz, você é filho de Deus. Gente,
Fecha a tua mente para o que as pessoas estão dizendo. Fecha a tua mente para o que o mundo está dizendo. Você é filho de Deus, é filha de Deus. E é o Espírito Santo em você que diz isso. Amém? Então vamos lá. Primeiro passo. Segundo passo. Terceiro passo. Quarto passo. E quinto passo. Conheça teu Pai pelo Espírito. E agora presta atenção. Versículo 17. Você conhece o teu Pai pelo Espírito, mas olha lá, vamos ver todo mundo junto, porque isso é tão positivo, vamos lá. E se somos filhos, também somos herdeiros, porque a herança é para quem? Os filhos. Porque se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele padecemos, com Ele também sejamos glorificados. Gente, você vai me desculpar agora. Sai dessa miséria da tua vida. Segundo esse texto, e não tem nada a ver com o pastor João, não fui eu que escrevi esse negócio. Segundo esse texto, você simplesmente é co-herdeira de Jesus. E sabe o que Jesus recebeu por herança? Tudo que existe, todo e qualquer planeta, toda e qualquer coisa, todo e qualquer bem, todo o que você imaginar, ele recebeu por herança. E a Bíblia diz de você, você é co-herdeira. E tem mais, você é herdeira de Deus. Você não é herdeira de um pai falido. Não sobrou para você aquilo que lá no Brasil, quando alguém morre, estava endividado, nós chamamos massa falida. Deus não tem massa falida. Você é herdeira das melhores coisas. Você é herdeiro das melhores coisas de Deus. Deixa eu perguntar para você. Você está achando que Deus quer que você desfrute a tua herança só quando você for no céu? Não. Aí você não precisa mais. Fala para mim, o que você vai fazer com a tua herança no céu? Excuse me. Tem gente que fica vivendo o cristianismo nessa terra, pensando, quando eu chegar... Desculpe, no céu só tem uma coisa que você vai fazer, está escrito na Bíblia. Você vai adorar Deus, vai dizer, santo, 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 de dia e de noite. A sua herança foi dada para você, para desfrutar aqui, enquanto você vive. Pastor, mas o que você está ensinando? A Bíblia. Presta atenção, é quando você entra na tua herança e começa a desfrutar a tua herança, que as pessoas olham para você e olham e fazem assim, ó, tchum, 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 tchum. Tudo que aquela pessoa faz dá certo. Ela parece que tem aquilo que chama o toque de Midas, onde põe a mão, prospera. Agora, irmãos, você acha que eu estou dizendo bobagem? Eu vou descrever isso para você, com outras palavras. As palavras do Espírito Santo, não as minhas. Vá para o livro de Deuteronômio. Ok? Estamos aí no Deuteronômio? Capítulo 30 e tantos. Não, 28. Deuteronômio 28. Obrigado, Senhor. Estou ficando velho, mas a mente ainda está funcionando. 28, eu vou ler sobre você. Presta atenção agora. Por favor, preste atenção. Quando eu ler isso aqui, põe o seu nome. Tá? Porque a palavra de Deus não ficou escrita aqui para te contar uma historinha. Ficou aqui escrito para dizer o que você tem que fazer e quem você é. Então escuta, capítulo 28. Tem um requerimento. Se atentamente ouvires a voz de Deus e no teu coração. Qual é essa música? Tremenda essa música. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus, primeiro, te exaltará sobre as nações da terra. Você não é um João ninguém. Glória a Deus. Você é filho de Deus para ser exaltado sobre as nações da terra. Agora presta atenção. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão. Você pode até querer fugir delas. Elas correm atrás de você e te alcançam.
e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito serás no campo, bendito serás na cidade, bendito o fruto do teu ventre. Oh, irmãos, você que é pai sabe o que eu estou dizendo, sabe que o teu filho, tua filha, bendito é o fruto do teu ventre. Ele é herança tua, requisite para Jesus. Meus filhos são herança, eu requisito eles para Jesus. Eu tenho o Betão que está meio assim, afetado por tudo que aconteceu, mas isso não é a verdade na vida dele. A verdade na vida dele é quem Deus diz que ele é. Ele é meu filho, é herança. Ele é bendito, e eu não abro mão disso. E é só mais um pouquinho de tempo. O Betão vai estar profetizando, porque esse é um dom dele. Ele vai estar orando por cura, isso é um dom dele. Veja, bendito será na cidade, no campo, bendito o fruto do ventre, bendito o fruto da tua terra, bendito o fruto dos teus animais, das crias, das vacas, das ovelhas, bendito o teu cesto, a tua amassadeira, bendito quando entrares, bendito quando saíres. O Senhor te fará com que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 fugirão de ti. O Senhor determinará, diga comigo, o Senhor determinará. E se o Senhor determina, adivinhe quem pode dizer o mesmo? O filho dele. Você. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a tua mão, e te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dá. O Senhor te constituirá para si mesmo como um povo santo, como tem jurado. Não são palavras segundo São João. Foi Moisés que escreveu esse livro pelo Espírito Santo, não é o pastor João, está dizendo. Ok? Então, os passos da santificação te conduzem aonde? No desfrutar do que Deus tem para você. Te conduzem a tomar posse. Deus disse para o povo de Israel lá no passado: entra na terra, eu te dou essa terra e os filhos de vocês por herança. Só tinha um problema, estava cheio de gigante de 2,5 metros de altura, tinha cidade com muro, mas Deus disse que era deles. E aí sabe o que aconteceu? Chegaram naquela cidade com muro, gritaram 7 vezes, o muro caiu. Venceram no grito, não tiveram que lutar. Assim é com você, tudo que Deus deu é teu, você pode reclamar isso, ok? Só não reclama que Deus não deu, mas como Deus te deu todas as coisas em Cristo Jesus, você vai ter que trabalhar muito para achar alguma que não te deu, ok? Então conhecerá, você é cordeiro. Vamos lá, primeiro passo, ande. Segundo passo, se incline. Terceiro passo, mortifique. Quarto passo, deixe o Espírito te guiar. Quinto passo, conheça o Pai pelo Espírito. Agora presta atenção. Qual que era o sexto passo que nós estamos lendo? Espere no Espírito Santo. Espere no Espírito Santo. Uau! Espere no Espírito Santo. Versículo 15, por favor. Romanos 5,15. Diz aí que você foi adotado, já lemos. Diz aí que o Espírito Santo testifica, já lemos. Diz aí que você é herdeiro, cordeiro, já lemos. Agora veja o que nós vamos ler. Espere a liberdade da glória dos filhos de Deus, versículo 20. Veja lá. Se você não tem liberdade, espere que tenha liberdade. Diga assim, Jesus, sabe, tem um versículo na Bíblia que diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você pode se levantar na manhã de todos os dias da tua vida, pôr o pé fora da cama, levantar os braços assim e dizer: Jesus, esse dia eu vou viver a liberdade que é minha. Vou viver a liberdade financeira, vou viver a liberdade de tudo que eu fizer dar certo, vou viver a liberdade, Senhor, dos propósitos do Senhor na minha vida, vou viver a liberdade da saúde no meu corpo, vou viver a bênção na minha casa. E você pode dizer isso, porque é isso que Deus diz. Então vamos lá no 20.
espere a liberdade dos filhos de Deus. Vamos ver? Opa, Romanos 8, Jimmy. 8:20. Olha aí, vamos lá. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, mas não por sua própria vontade, mas por causa daquele que sujeitou. Versículo 21. Vamos lá, 21, Jimmy. Na esperança de que também a própria criação será liberta do cativeiro da corrupção para a glória dos filhos de Deus. Vai lendo, próximo. Porquanto sabemos que toda a criação conjuntamente geme e está com dores de parto até agora. 23. Não só ela, mas nós, que temos as primícias do Espírito, também gememos, enquanto aguardamos a nossa adoção, não é adoração, a saber, a redenção do nosso corpo. Que coisa tremenda isso, a glória dos filhos de Deus. Ok? Nós somos as primícias do Espírito Santo, nosso corpo será redimido. Gente, esse teu corpo agora aí, você tem que cuidar dele. Ele é templo do Espírito Santo. Agora fique sabendo que esse corpo não é o definitivo. O definitivo é aquele corpo semelhante ao que Jesus ganhou quando ressuscitou. Passa a parede, não tem lugar no espaço, nunca mais doença, não mais pecado. Esse é o teu corpo. E sabe, enquanto a gente está nesse corpo aqui, nós estamos gemendo. E lá eu estou gemendo com um negócio chamado açúcar alto, pressão alta. Mas o meu novo corpo não tem nada disso. Amém. E tem mais. É bom vocês orarem, porque eu quero a minha herança agora. Eu não fui criado para ter pressão alta, nem açúcar no sangue. Tem que ter um açúcarzinho lá para não ficar azedo, amargo. Mas nem tanto, ok? Entenderam? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Nós temos que desfrutar o que Deus tem para a gente. Agora, a herança tua não é para o céu, lá não. É agora, para glorificar Deus. Esperamos com paciência. 7. Ore no Espírito. Põe lá o 7, Jimmy. Versículo 26 e 27. Irmãos, desculpe, mas a gente está com uns probleminhas lá de conexão, por isso que está demorando. Versículo 26 e 27, diz assim, versículo 26, diz assim, nós não sabemos orar como convém. Irmãos, nós não sabemos. Veja lá, ó, do mesmo modo, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquela hora que chega na tua vida, que você está tão assim que nem orar você consegue, nem orar você sabe, não sabe que palavras dizer. Adivinha o que acontece com você? O Espírito Santo lá dentro de você começa uma língua que você não conhece, porque o Espírito Santo em você começa a falar direto com o Espírito de Deus. Amados, língua estranha é um dom do Espírito. E sabe por que Deus usa essa língua? Quando você não sabe orar como convém, que a tua mente não alcança o negócio. Aí o teu próprio Espírito ora. O teu próprio Espírito fala com Deus, porque o Espírito Santo que está dentro de você, ele sabe tudo que Deus quer para você e o que você precisa, e o que a situação está precisando. E aí o Espírito ora em você. Irmãos, como é que vai dar errado alguém assim? Entendeu, Adi? Como é que não vai dar certo esse negócio? Se quando não fizer, o Espírito Santo vem e faz. Você não precisa ficar preocupado. Você entendeu? Quando você não der conta, o Espírito Santo ora em você o que você não pode orar. Vida cristã é assim, é Jesus vivendo a vida dele em você, o Espírito Santo vivendo a vida dele em você. Amém? Amém? Com gemidos inexprimíveis. Vamos para o próximo.
Versículo 27. O Espírito intercede por nós segundo a vontade de Deus. Vamos lá. E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos, que é você. Amém. Veja bem, Deus hoje tem um negócio para Pedro Paulo. Mas ele não pode, não entende, nem sabe o que está acontecendo. Está longe, está para lá de Bagdá. O Espírito Santo, segundo a vontade de Deus, para a vida do Pedro Paulo, vai orar dentro dele. E essa oração vai sair, segundo a vontade do Pai, para a vida dele. Se chama intercessão no Espírito. Intercessão no Espírito. Esse é o nosso último ponto. Vamos repetir os pontos? Primeiro passo para a vida cristã vitoriosa. Ande. Segundo passo. Terceiro passo. Mortifique. Quarto passo. Deixe o Espírito te guiar. Quinto passo. Conheça o teu Pai pelo Espírito. Sexto passo. Espere no Espírito Santo. Sétimo. Ore no Espírito. Conclusão, versículo 28 e 29. Fique em pé. Nós vamos orar todos juntos essa palavra. Nós vamos orar essa palavra. Hello? Nós vamos orar essa palavra. Nós não vamos ler essa palavra. Diga comigo, Pai, me ajuda agora a orar essa palavra. Nós vamos fazer duas coisas. Primeiro, nós vamos orar essa palavra. E se o Espírito Santo hoje tirou uma figura, uma picture de você, e você olhou e falou assim, não é assim que tem que estar. Venha aqui para frente, se ajoelhe aqui na frente, vamos mudar esse negócio, vamos adequar esse negócio com a vontade de Deus, vamos botar do jeito que tem que ser, vamos orar a palavra. E sabemos, eu vou contar para vocês como é que ora a palavra, porque alguns de vocês não aprenderam ainda, e eu estou aqui para ensinar. Presta atenção, eu vou orar a palavra, depois cada um começa a orar a palavra. Eu vou primeiro ver o que a palavra está dizendo. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Daí eu vou começar a orar. Senhor, eu sei que todas as coisas contribuem para o meu bem, porque eu te amo, Senhor. Contribuem para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Senhor, todas as coisas contribuem para o meu bem, porque eu fui chamado segundo o teu propósito. Senhor, eu sou chamado segundo o teu propósito, e por isso todas as coisas, não algumas coisas, mas todas as coisas, elas se alinham para o meu bem, porque eu fui chamado para o teu propósito, porque eu te amo. Porque os que antes conheceu também predestinou. Ah, Senhor, as coisas são assim na minha vida, porque o Senhor me conheceu antes da fundação do mundo. Senhor, todas as coisas contribuem para o meu bem, porque eu te amo e eu fui conhecido por ti antes da fundação do mundo. E Senhor, por isso o Senhor me predestinou, porque o Senhor me conheceu. E Senhor, o destino que o Senhor me deu já foi pré-destinado, já foi dado antes. E Senhor, o meu destino é o ser igual à imagem do teu Filho. Senhor, oh Senhor, todas as coisas concorrem, todas as coisas contribuem para o meu bem, porque eu te amo e ando segundo o teu propósito. Senhor, porque o Senhor me conheceu e me deu um destino para me ser filho na imagem do teu Filho, para que o Senhor tenha uma grande família de muitos filhos. Senhor, esse sou eu, essa é a minha oração, Senhor. Entenderam como orar a palavra? É assim que a gente ora a Bíblia. Você pode fazer isso na sua casa. Vamos fazer todo mundo, começa a orar. Levanta a voz, você já aprendeu, eu te ensinei. Ora a palavra. À medida que você for orando, se você perceber que tem coisa na tua vida que você quer ajustar, se incline para o Espírito Santo. Eu passo, vem aqui para frente, mortifica a carne, vem aqui para frente, confesse e diga sim, Senhor.
Deus.